começo dessa vez usando o fixador de sombra caseiro, que eu fiz. Se vocês quiserem tutorial é só dizer, tá? E eu aplico por todo o olho normalmente com o dedo mesmo, e isso vai ser a base da minha sombra. Eu vou usar a sombra 88 da Bitarra Beauty com o auxílio de um pincel da Six Plus de esfumar, e eu começo a fazer a marcação do meu côncavo. Começo pelo canto externo do olho e vou puxando para o canto interno do olho nessa sombra marrom. Sempre gosto de usar a sombra marrom para dar o fundo na maquiagem. Troco o pincel por um pincel da Six Plus também, mas ele é um pouco mais fofinho, vai me dar um acabamento melhor. E começo a esfumar essa sombra marrom para não ficar nada marcado, é importante que não fique nada marcado. Depois eu uso o fixador de sombra da NYX, é uma pastinha branca, com um pincel da Macrylan de corretivo bem firme, e começo a fazer a marcação da minha pálpebra móvel. Gente, essa marcação eu gosto de fazer ela o mais precisa possível, porque é ela que vai dar todo o acabamento na maquiagem, sabe? Aquele efeito cut crease na maquiagem. Então eu começo a aplicar essa pastinha branca por toda a marcação do meu côncavo, fazendo na verdade aquela marcaçãozinha bem certinha do côncavo. Dou uma batidinha com o dedo mesmo para não ficar nada marcado no finalzinho da maquiagem. E aí eu uso a paleta da Catherine Hill, uma sombra roxinha com pincel de aplicar sombra da Macrylan, e começo a aplicar essa sombra roxinha no finalzinho do olho. Vou dando batidinhas na sombra para que ela não arraste muito e não fique nada craquelado. Com a mesma paleta eu vou usar um tom de sombra cintilante e com fundo rosado e roxinho também. Aí eu vou começar a aplicar no restante da minha pálpebra. Com um pincel lápis da Vult número 6, vou começar a tirar toda a marcação que eu deixei na sombra. Então eu vou fazendo um movimento de zigue-zague, tá vendo? Arrastando uma sombra pra cima da outra. Depois eu volto um pouquinho com a sombra rosinha e vou passando por cima da roxa. Assim vai mesclando as cores e deixando um degradê. E vou remarcando o meu côncavo. Uso o pincel da Macrylan 902 para poder esfumar de novo a sombra. Esse pincel ele é um pouco chato e ele vai dar um acabamento legal na maquiagem. E aí eu começo a dar aquela esfumada básica por cima de toda a sombra. Eu venho com o iluminador da Colors e ilumino rente à sobrancelha para dar um ponto de luz na maquiagem. Agora eu vou delinear os olhos com o delineador líquido da Vult. E esse delineado, gente, hoje eu não vou fazer com fita, tá? Eu vou mostrar uma técnica pra vocês que eu ando fazendo que tá dando muito certo. Eu começo a fazer esse delineado fino, não faço muito grosso, tá? Vou preenchendo rente aos cílios. Depois eu faço 2 pontinhos e faço a ligação, tá vendo? De uma ponta com a outra e vou preenchendo, vou fechando o olho e vou preenchendo. O segredo de não usar fita é muito simples, eu só uso um pincel de corretivo com um pouco da base que eu uso no meu rosto e vou aplicando aí bem rente ao delineado para poder demarcar o final do delineado. Assim você pode dar o limite para o seu delineado sem se preocupar se vai ficar muito borrado ou não. É muito simples, é só fazer um traço em direção à sobrancelha dos olhos, e eu uso aquela sombra marrom que eu usei no começo do vídeo e eu aplico bem rente aí aos cílios inferiores. Esse pincel que eu tô usando é da Six Plus também. Depois eu aplico uma sombra marrom opaca, você pode usar qualquer tipo de sombra marrom opaca, e eu aplico também por cima desse marrom. Um lápis da Dylos Pro, um lápis preto Carbon, eu aplico na linha d'água. Dou acabamento à maquiagem com o rímel da Dylos e eu aplico na parte superior e inferior. Vou finalizar a maquiagem com vocês e eu uso o batom mascavo da Dylos. É um batom com fundinho roxo e eu, gente, aplico o batom começando pela parte inferior, depois eu vou para a parte superior. E após aplicar as partes que ficou borrada, eu uso um pouco de base. Assim a boca fica um pouco desenhada. Finalizo a minha pele com vocês e eu uso o bronzer da Ruby Kiss, aplico na lateral do rosto. Depois eu uso o iluminador facial da Dylos, que é um iluminador branquinho que eu gosto bastante. E aplico na lateral do rosto também, na maçã do rosto na verdade. Com o blush pêssego da Vult, eu aplico na maçã do rosto e vou puxando levemente pra cima. Preparei minha pele com a base 04 da Mary Kay, um pincelzinho de aplicar base. E foi assim que ficou, espero que vocês tenham gostado.